Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Vai, garoto. Eduardo Lopes, para quem não me conhece, CEO aqui na Red Belt Security, e hoje vamos falar sobre o tema como elevar a proteção de dados para reduzir ataques, tá? E como sempre, pessoas de alto nível, alto calibre, já viveram muitos, desafios, elevações, provações, quando a gente fala de segurança digital, segurança da informação e outras frentes. Então, eu gostaria primeiro de apresentar Renato Varza, gerente de segurança e de infraestrutura na Carglass Brasil. Renato, obrigado por ter aceito o convite, viu? Obrigado, boa tarde a todos. Eu agradeço aí o convite, é um prazer falar sobre segurança com especialistas do negócio. Vai ser demais, vai ser demais. E Gustavo Magalhães, coordenador de cibersegurança na Suzano. Gustavão, obrigado por ter aceito o convite. Prazer, sempre bom falar em cibersegurança. Vai ser um Prazer em bate-papo participar. descontraído, leve e com muitos dados, como sempre. E Matheus, junto novamente. Vamos que vamos, né? Mais uma, Mais uma? bora! Altíssimo nível. Gente, elevar a proteção de dados para reduzir ataques. O que isso significa? É realmente quando a gente fala desde o básico bem feito, entender os meus dados, quais eles são, aonde eles estão, qual tipo de acesso eu posso, permitir ou não monitorar, e depois a gente fala também de como monitorá-los, elevando o nível realmente, indo para o próximo passo. A gente sempre imagina, que dados, de fato, é a força vital das organizações. Quando a gente fala ainda de indústrias, acho que a gente tem duas grandes forças vitais: a operação como um todo e os dados, que realmente a gente tem e uma boa segmentação. Talvez quando a gente fala de OT, TI, TI, TA, time operacional, time de tecnologia, que acaba, acho que, sendo realmente alguns dos desafios que nós temos, e como que a gente faz a segurança? Vamos lá. De um lado, a gente vê muitos SOCs terceiros, Red Belt, tendo como ponto focal nessas empresas a equipe de cibersegurança, a equipe de TI. Talvez é o primeiro silo. Aí o segundo silo eu estou ali falando talvez da equipe de tecnologia, infraestrutura, que não está ligada geralmente à segurança. Aí tem um terceiro silo, talvez, quando eu olho ali para a parte do jurídico, confidencialidade, GRC. E quando eu falo de indústrias, eu estou indo talvez para um quarto silos, que é o talvez do OT, talvez não, de TA. Isso. São equipes totalmente segregadas, que quando a gente está falando de segurança, falta talvez essa interação. A gente entende que isso é devido ao negócio, devido à empresa, devido ao business em si, só que na hora que a gente fala da segurança, talvez a gente acaba criando também uma falha de comunicação, de como fazer isso. Não que isso resulte em ataques, não que isso resulte em ameaças, mas pode talvez reduzir, talvez um tempo maior de resposta ou não, que é o que a gente quer conversar aqui também. E nós vemos o impacto desses silos com a pesquisa, que a dona Gabi trouxe para a gente, da Microsoft, Data Security Index de 2023, onde foram ouvidos 820 profissionais de segurança nas Américas, Reino Unido e Austrália. Tá? A percepção de confiança na preparação para a segurança dos dados difere da realidade dos incidentes. Como? A maioria das organizações concordam que seus controles de segurança de dados são suficientes para evitar violações. Ao mesmo tempo, eles registram ainda um volume alto de incidentes de segurança, uma média de 59 nos últimos 12 meses por empresa, tá? Sendo um quinto deles considerado grave. E nessa pesquisa da Microsoft também, as organizações ouvidas estimaram que o custo financeiro de um incidente de segurança grave é em torno de $244 mil. Muita ladainha às vezes, ou não. Ou não, tá? Por que eu falo isso? Eu fiz essa brincadeira. Porque a gente vê muitos estudos falando de valores diferentes. E eu falei, me traga mais estudos, Então nós temos um relatório também da IBM que violação de dados de 2023 traz que um custo médio global de uma violação chegou a $4,45 milhões. Cara, é muito maior. Nós estamos falando de um número totalmente diferente. Já o da Sophos, de 2023, traz que um custo médio de um ataque cibernético pode chegar a $4,2 milhões. Impactante, assustador. Só que no momento que a gente fala de violação é uma coisa. Meus dados violaram. Aí eu concordo que o custo é muito alto. E o legal da gente entender é que quando a gente fala desse estudo da Microsoft, a gente está falando de incidentes e alarmes, possivelmente. Então, um incidente é uma coisa específica que não propriamente gerou, de fato, um grande ataque.
E aí eu venho com uma primeira pergunta quando a gente fala de proteção desses dados, de a violação desses ataques, violação da informação, é por onde começar. Então, a hora que a gente olha ali, pô, preciso falar de segurança, proteção, básico bem feito. Será que quando eu falo realmente da proteção de dados, por onde eu posso começar? Talvez numa classificação, entendimento desses dados? O que você acha? É um passo bem importante aí no início dessa trajetória da proteção de dados dentro das companhias, né? Termos a ciência de como classificar os dados corretamente, entender a importância de cada dado, né? Nem todo dado é confidencial e nem todo dado é público. Então, é muito importante termos essa bagagem, orientar os nossos colaboradores a respeito dessas classificações, né? Isso é um passo muito importante para que a gente tenha esse entendimento de como proteger e classificar adequadamente cada dado dentro da companhia. Gustavo, você viu que eu joguei um Sim. monte de informação antes, né? Sim. Deu aquele. Parece que é trazer o rolo isso para a aí. mesa, para realmente a gente que sentar e ver que não é só tecnologia, né? Talvez essa parte de classificação que você mencionou de dar um passo atrás é importante. Você acha que você vai no mesmo viés? Você comentou muito sobre silos, que a gente tem um silo industrial, a gente tem um silo financeiro, a gente tem um silo de TI, que trabalham com as suas funções. Porém, o dado, ele transita entre todas essas áreas ali, cada um com a sua atribuição em cima daquele dado. Então, é muito importante a classificação de dado para a gente entender qual é o papel de cada um na tratativa daquele dado. Quem é responsável, quem pode enxergar determinado nível de dado, aquele dado, que tipo de sensibilidade ele tem para a empresa, que tipo de informação sensível contém aquele dado, se tem propriedade intelectual envolvida, se tem alguma coisa de estratégico da companhia. E durante a cadeia toda de tratamento daquele dado, você precisa avaliar exatamente quem pode ler, quem pode olhar para aquele dado. Quem pode alguém pode copiar aquele dado e externalizar ele ou não? Eu tenho direito só a visualizar parte daquele dado. Outra coisa, o conjunto de dados, ele pode ser importante em determinado contexto, ou em outro contexto ele pode ser inútil. Então, associado a esse contexto, esse dado ele se torna um dado sensível. Por exemplo, um monte de números lá de vibração de uma máquina pode ser para mim irrelevante. Eu não tenho Perfeito. interesse. Mas, para um concorrente, aquela informação de rotor, velocidade de um rotor, vibração de uma máquina, pode dizer qual é o tuning de uma máquina. Aquilo pode ser um dado relevante para um concorrente. Então, dando contexto para aquele dado, ele pode se tornar relevante. Então, é muito importante na classificação de dados você identificar toda essa cadeia de custódia ali, quem está olhando para o dado e quem pode trabalhar em cada nível de informação desse dado. É algo muito importante também que hoje as empresas têm se preocupado muito, não é só com a questão financeira, né? É a reputação, é a marca, né? Então, proteger a marca, né? Hoje, o quão isso é prejudicial para a companhia dentro de um mercado, né? Uma exposição, um vazamento de dados, um vazamento de credenciais, né? Então, as empresas têm olhado muito isso nessa preocupação de proteger a sua imagem, né? Não, botou um ponto extremamente importante. Um dado sozinho pode não ser uma informação. Exato. É isso. E aí não vamos falar, né, de Suzano, de Carglass, muito pelo contrário, que eu conheço bem o nível dessas empresas e da tecnologia utilizada. Pensa no histórico de onde vocês já passaram e daí em diante. Classificação de dados, entender quais são esses dados. E eu falo, gente, porque aqui nós estamos falando de uma companhia, uma consultoria Red Belt de 184 colaboradores, muitos dados, né? Mas vamos falar dos dados internos também, principalmente. Você realmente classificar esses dados é um trabalho. Agora, a hora que eu estou falando de uma companhia de anos e anos de história, ou de uma empresa com tantos mil funcionários, essa classificação de dados não vira um trabalho extremamente moroso? Você já passou por algum trabalho desse nível, de algum projeto desse nível? Sem dúvida, né? Faz parte da nossa rotina dentro de cibersegurança, né? Todo esse início de trabalho é doloroso, né? Vamos enfrentar ali muitos desafios nisso, né? Principalmente os colaboradores dentro da empresa, muita resistência. Para que eu preciso fazer isso? Isso não é importante para mim, né? Mas trabalhar nesse quesito é algo doloroso, demorado e que a gente vai colher o fruto lá na frente, né? Não é um trabalho de retorno rápido.
Então, é dia a dia, trabalhando ali sempre com cuidado para zelar por isso. Esse é um trabalho contínuo, né? É um trabalho que nunca para. Os dados estão sendo gerados, novas ferramentas estão sendo criadas, o dado está transicionando entre aplicações, então a gente sempre tem armazenamento de dados, a gente tem dado em trânsito, então essa constante verificação e classificação do dado, ela nunca vai terminar. E é muito importante ter o envolvimento da área de negócio nessa classificação, porque Perfeito. a gente, como segurança, a gente não conhece o dado, a relevância dele. A gente tem uma ideia de como aquele dado precisa ser tratado, mas quem diz a relevância mesmo do dado é quem conhece daquilo. É o jurídico, é o RH, é a TI, é o OT. Cada um na sua área de trabalho conhece melhor e consegue classificar adequadamente o seu dado, o seu ativo. Sabe onde que eu parei? Vibrações de uma máquina pode ser uma informação sensível Segredo e realmente segredo do negócio, que os concorrentes podem querer para entender o tuning de uma máquina. E, cara, modéstia à parte, tem um tempão que a gente falou, a gente teve uns 3 bem próximos headcasts falando de OT, né? Eu lembro muito claro da gente falar com o Robson Santos, que é parceirão nosso aí, falando de gás, né? Medindo a concentração de um gás numa linha de transmissão de gás. Nossa, e aí eu você lembro tem que desse. saber se aquilo tem uma alteração, porque se tiver uma alteração, você impacta toda uma região industrial, muitas vezes. E a gente tem uma tendência, nós do mercado a não ser, pessoas que estão nos nichos industriais específicos, de pensar em dados como cartão de crédito, dados pessoais, dados relevantes às pessoas, mas a gente muitas vezes não imagina que tipo de dados que a gente tem. Então, acho que é importante ressaltar isso para vocês que estão assistindo a gente, acompanham, que não são necessariamente de um banco, de uma seguradora, de saúde, etc. Falar, cara, que tipo de dado que é importante? E aí, de novo, a gente volta em um ponto que a gente bate muito aqui, que são alinhar a sua estratégia ao negócio. Então, cada negócio tem sua estratégia. Se você saiu de uma Suzano, de uma indústria, ou foi para um financeiro, o seu modus operandi é totalmente outro. Não só como você protege a sua organização, mas pensar o que é relevante lá dentro de casa, né? Se você vira a chave, mas não vira a chave mental de, opa, deixa eu dar um passo para trás e entender onde que eu estou agora, o que é importante de proteger, você acaba ficando naquela mesmice, né? Tem uma matéria antiga que eu achei muito interessante, ela chama Hacking no Pelotão. A Federação de Ciclismo descobriu que no Tour de France tinha atletas captando a informação dos sensores das bikes dos outros atletas. Com essa informação para o time, ele conseguiria olhar o atleta do lado e falar: o batimento cardíaco dele está alto, se eu acelerar mais, ele vai cansar e vai quebrar antes do final da prova, é o momento de eu acelerar o meu atleta. Ou não acelera porque o seu batimento está maior que o dele. Se você fizer isso, você não vai conseguir acompanhar porque ele está bem melhor que você. Então, os dados de um ciclista, o batimento cardíaco, a frequência que ele está, de cadência que ele está pedalando, era muito importante naquele momento de uma prova para decidir uma prova de um circuito mundial. Então, eles pegaram isso, pegaram dispositivos de leitura de Bluetooth, de hackeamento, chamava Hacking no Pelotão. Então, aquele dado, naquele contexto, ganhava uma prova de ciclismo. Olha só, cara. Que demais. É isso. Coisas de nicho específicas, mas que fazem todo sentido para muita gente, né, cara? Sim. Que era a minha próxima pergunta, né? Se de fato cada tipo de dado tem que ter realmente uma proteção diferente, um tipo de análise diferente. Então, talvez se eu não conseguir proteger aquele dado da forma que eu espero, talvez será que se eu fizer uma mesclagem dessas informações me ajuda já uma forma de proteção ou não? Você já viram algum tipo de proteção diferente daquela de simples classificar o dado? Ou nunca passou pela cabeça? Ou já viu alguma coisa diferente? Sem dúvida, né? Cada dado a gente tem que olhar de uma maneira diferente, né? Não dá para colocar tudo ali no mesmo bolo, né? Então, muitas situações a gente tem que olhar uma criptografia diferente para determinado dado, um armazenamento diferente, vamos disponibilizar esse dado de uma maneira diferente. Então, temos que segregar as análises, não dá para colocar tudo ali junto e fazer algo padrão, né? Temos que trabalhar de forma diferenciada. Nesse caso, eu já vi bases de dados totalmente diferentes. Assim, não só instâncias, né? Tô falando bases mesmo, assim, outros lugares. E aí você tinha
uma API que você puxava, né, as informações e concatenava para exibir em algum sistema. Porque caso a ideia era, chegava nesse nível de paranoia, tipo, olha, caso, e não nível de paranoia, aquele nível que a gente gosta, né? Um pouquinho mais elevado. Que caso uma dessas bases forem comprometidas de alguma forma, o dado sozinho, ele não agrega nada. Já esse Sim. conjunto de informação, ele consegue ter alguma relevância. E os custos de segurança são muito elevados para você botar altos níveis de segurança em todo o seu ambiente. É muito dado, é muita informação. Então você precisa classificar e entender a relevância daquele dado para você gastar dinheiro aonde é essencial. Onde você fala, aqui é a joia da coroa, eu preciso proteger esse dado muito bem. Seja por motivo legal, por motivo de estratégia da companhia. Aqui é onde eu protejo. Outros dados você aplica controles, menores controles. E isso também ajuda na eficiência financeira da empresa, né? Por isso a classificação é muito importante. Não dá para usar a mesma ferramenta para tudo, em todo lugar. É caro. Você pode fazer? Pode. Mas eleva muito o custo. Para vocês terem uma ideia, comentando um caso, uma holding, né, com várias empresas embaixo, ela adquiriu a solução da Microsoft, classificação de dados, né, que é a antiga AIP, Uhum. Azure Information Protection, que basicamente você é obrigado a classificar todo tipo de informação que você gera. Então, pô, criei um e-mail novo, preciso classificar essa informação. Salvei um Word, preciso classificar essa informação. Excel, mesma forma. Recebi algo que não está classificado, porque não tinha essa tecnologia, eu preciso classificar. Lindo, né? Você tem ali talvez externo, interno, confidencial, restrito. E aí você vai começar a mostrar a diferenciação. Faz ali talvez algum tipo de conscientização interno, manda e-mails explicando o que é para usar naquela cada uso. Qual que é para você classificar? O que aconteceu? Pô, até aí, perfeito. Estou obrigando a classificar, estou dizendo que é para classificar e todo mundo feliz até então. Passaram em torno de 6 meses, né? Passou em torno de 6 meses a 1 ano. Precisamos levantar se todos estão utilizando. Estão todos utilizando. E aí veio o seguinte gatilho. Puxa, quem está utilizando mais os tipos de dados, né? Aquele tipo de classificação. O externo era utilizado em mais de 92% das vezes. Era um negócio absurdo. Cara, mas calma aí, eu tenho classificação de dados, estou ensinando. Se todo mundo botar como externo, Não significou nada, né? Nada. Você tem uma ferramenta, o seu processo por trás está quebrado porque ele não está protegendo a informação. porque assim, eu vou mandar um e-mail que tem alguém dentro ali, que é aquela informação só para aquela pessoa, vou mandar como restrito, só aquela pessoa pode mandar. É confidencial? É só, exemplo, @redbelt que pode abrir. Se eu colocar alguém por engano, esse cara vai receber, mas não vai conseguir abrir. Mandei alguém para externo, e aí eu sem querer coloquei como interno. Vem a reclamação, pô, põe externo. Coloquei externo e enviei externo. Vou colocar externo em tudo aqui. E foi o que aconteceu. Todos os dados estavam sendo como externo. E isso aqui vem um pouco de encontro, né? Porque eu trouxe esse caso. Dessa pesquisa da Microsoft, no ano passado, cerca de 63% dos vazamentos de dados das empresas foram causados por insiders, inadvertidos ou mal intencionados. O que é um insider inadvertido? É o cara que, sem querer, pegou aquele dado, tem aquele sentimento de que, eu criei o dado, então eu sou dono desse dado. E eu levei ele embora de alguma forma. Teve o vazamento. O vazamento pode ter caído em mãos erradas ou não, mas só de eu sair com esse dado. Então, será que isso diz muito? Talvez tenha a tecnologia, mas não tenho o processo correto ou não tenho conscientização correta. O que você acha desse exemplo do caos? É um exemplo muito comum dentro do mercado, comum, né? É muito Achei- comum. Então tem que ter, primeiro, ali, uma equipe de segurança preparada para configurar as ferramentas de uma forma adequada. Não adianta falar, temos, tá, o que eu faço com isso, né? Tem. Precisa configurar de uma forma adequada e depois, o que eu faço com os indicadores, com as análises dessas ferramentas, né? E pegando o gancho na outra parte da pergunta, a conscientização é importantíssima hoje, né? Não dá para você viver num ambiente empresarial sem conscientizar seus funcionários. É algo, assim, extremamente necessário, importante, trazer os funcionários perto para a equipe de segurança, né? Costumamos dizer dentro da Cardless que nossa equipe de segurança não é só o time de TI, uns 300 funcionários. Perfeito. Então, todo mundo faz parte da segurança dentro da empresa. Perfeito.
O problema do insider, né, acho que é um desafio, né, de você, principalmente usuário colaborador que faz uma atividade sem pensar ou imaginar que aquilo pode trazer um malefício para a companhia. É muito importante a gente trabalhar dentro dos processos com o privilégio mínimo para os usuários. Por quê? Não é porque eu trabalho com dado de RH que eu posso exportar a base de RH inteira. O problema que eu vejo muito nas desculpa, companhias... você deu um exemplo. Acontece. Sim, É comum. As pessoas acham que não é possível. É comum. Mas você não deu nenhum absurdo de exemplo. sim. A gente pega um exemplo bancário. O gerente de conta tem acesso à sua conta. Mas nem por isso ele pode exportar essa base e mandar para alguém por e-mail. Se ele quer fazer uma transação, ele usa APIs para fazer aquele envio, ele tem maneiras com processos adequados para fazer essa informação ir para quem é de direito. Então, com o privilégio mínimo, a gente dá acesso de leitura de dados, gravação em determinados pontos em que o usuário precisa ter, tira a autorização dele de baixar uma base, de copiar uma base inteira. Isso vai evitando os erros do colaborador de simplesmente pegar aquilo, compilar da maneira com que ele acha e mandar para frente. Você vai limitando ele. Então, esse privilégio mínimo, ele precisa ser criado para todos os usuários que trabalham com esses dados. É o mínimo mesmo. O que você precisa? E se ele precisa de algo adicional? Mas mensalmente eu preciso exportar essa base para o meu parceiro. Crie uma API, entregue, crie um botão para ele. Chegou no final do mês, clica, esse dado é enviado para o parceiro sem ele ter que baixar esse dado para ele e enviar de uma outra forma. Então, é criar mecanismos de tratar os dados sem dar o acesso para ele, um acesso que seria um acesso privilegiado ao dado completo. Você soltou um caso agora há pouco, vou soltar um, cara. Eu vi uma vez, muitos anos atrás, eu não vou falar de onde que foi não, porque é uma empresa relativamente grande, vamos dizer assim, empresa de telecom lá atrás. Essa empresa tem uma operação de, cara, você liga pro call center para você ou cancelar seu aparelho, sua linha, ou tá com problema técnico, ou você, enfim, você vai ligar pro o call center terceirizado precisava da base de dados atualizada da empresa. E essa base de dados, ela era gravada num CD e enviado via motoboy para essa empresa terceirizada de call center. E aí, um certo dia, esse CD não chegou. Era para ter chegado às 4 horas da tarde, não chegou. No outro dia, e aí? Não, sumiu. O motoboy não apareceu, não me entregou a base de dados. Fala, beleza, vou mandar outra. Era isso, cara. A base de dados de alguns milhões de clientes de banda larga, de telefone, num CD andando de motoboy por São Paulo para chegar na operação. Muitos anos atrás, tá? Não, bastante. Falando de CD? É isso. Começa por aí, né? Eu acho que até a visibilidade e maturidade de pensar em segurança da informação era outra lá atrás. Mas isso existia, cara. É como que você passa uma informação de um lugar para o outro. E a gente está nesse mundo, eu acredito que ninguém manda informações por DVD ou por CD, até porque essa porcaria não existe mais praticamente. Mas no final do dia, cara, como que você otimiza seu processo? Porque você precisa que essa base de dados chegue em algum lugar porque o cara precisa ser atendido. Ele precisa ser bem atendido. Se ele não tiver informação atualizada, você vai ligar, não, seu plano não está aqui, não estou te achando esse cara. Ruim, é isso, para o negócio. Mas como você faz da maneira correta, né? Sim. Mínimo de privilégio, da maneira segura. E aí eu levanto uma outra bola aqui para pegar a perspectiva de vocês e do mercado também, que vocês escutam dos seus pares. A gente fala de vez em quando bastante, né? Quando a gente pensa em segurança de dados, em uma siglazinha que é o CID, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, quando a gente pensa em proteger dados, não é simplesmente se isso vai ser criptografado ou perdido. Cara, tem que pensar que essa base de dados ela tem que ser íntegra. Então, voltando no caso do call center, se eu ligo e o cara me chama de João e fala que minha linha tem 10 GB, mas tem 20 na verdade, cara, tem um problema para mim, a gente fala, opa, você não sabe o que você está falando. E outra, a empresa em si tem um mega de um problema, né? Como vocês veem esse trio, esse tripé de confidencialidade, integridade e disponibilidade do dado sendo tratado no mercado e com vocês? Vocês veem essas discussões? São coisas diferentes mesmo? A gente deveria estar falando disso aqui para essa galera? O que vocês pensam disso tudo? Exato. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente sempre olha
para esse trio, né? Então, se violar qualquer integridade do dado, ele é extremamente importante. A gente tem auditorias, por exemplo, auditorias financeiras, que um dado alterado numa base de dados financeira pode mudar os números da companhia, Totalmente. né? Então, você vê até a SOX, que foi criada nos Estados Unidos, vindo para controlar justamente a integridade do dado. Cara, será que o dado que foi gerado pela máquina é o mesmo que está chegando na base de dados? Será que ninguém está mudando lá, está entrando direto na base e fazendo uma alteração? Então, tem controles que olham justamente porque no passado já tem históricos de mudança do dado ali dentro da base. Disponibilidade, mesma coisa. Se o dado não estiver lá, não adianta nada, né? Então, ele precisa estar disponível para quem precisa do dado. E, assim, quero cutucar um pouco, tá? Vamos lá? Sendo muito sincero, vocês enxergam que esse trabalho, realmente de confidencialidade, ele é feito para dentro de casa também, ou ele é muito feito apenas para preocupação com o mundo externo? Exemplo, não, deixa eu criptografar o dado e tudo mais, eu classificaria de alguma forma, não vou nem falar de criptografia, porque a criptografia eu estou no outro nível, mas vamos lá, vou classificar o dado para ele não sair daqui dentro de casa, mas aqui, quem está aqui dentro, eu não vou travá-lo na classificação da informação, eu vou travá-lo talvez no acesso a essa pasta. Ou também o acesso à pasta já é uma classificação também. Nós temos que começar esse trabalho em segurança olhando dentro de casa. Não dá para olhar só o mundo externo, né? Até porque grande parte de incidentes ou de vazamentos partem de dentro de casa. Então é esse trabalho de trabalhar, de executar, de orientar, faz parte, né? Tem que estar dentro da nossa rotina, né? E você vê as pessoas fazendo isso? Sim, sem dúvida. Isso é uma De evolução fato? constante dos últimos anos para cá, principalmente ali entre início de pandemia, pós-pandemia, esse trabalho. Nós sentimos muito o apoio dos colaboradores nesse sentido de comprar a segurança da informação. É uma necessidade para a companhia, né? E junto com isso, o trabalho do time de segurança se tornou mais organizacional, não só técnico, né? Então precisamos disponibilizar um sistema novo ou disponibilizar uma base. Ok, precisamos disponibilizar, mas vamos fazer isso da forma correta? Vamos colocar os níveis de segurança sem prejudicar ali a operação, sem prejudicar uma entrega de uma proposta para um cliente, por exemplo, né? Então, deixamos de ter só mão técnica de segurança, né? Passamos a trabalhar nessa camada organizacional também. Alinhar essas duas coisas, né? Ponto que colocamos. Segurança está alinhada com o negócio hoje, né? Então, pode ser olhado só como custo. Então, tem que entender esse alinhamento estratégico para as empresas. Se vê, Gustavo, na prática, as pessoas executando. A parte de confidencialidade da informação, eu acho... Hoje, a gente tem migrado muito para a plataforma SaaS. Tá. Então, é difícil a gente falar que o dado ele é só um dado interno. Se eu tenho um parceiro que ele trata o meu dado, que eu armazeno isso fora, que ele tem uma tratativa daquele dado, o dado já está lá. Então, eu tenho que entender, primeiro, essa confidencialidade é quem tem o direito de ver aquele dado, é quem está podendo ver aquele dado. E tem uma questão de avaliação de risco de terceiro que é muito importante, porque não adianta nada eu fazer uma proteção interna muito forte e entregar o meu dado para um parceiro com uma baixa maturidade de segurança. Então, eu contrato uma empresa para fazer minha folha de pagamento, porque ela é barata, mas ela não se preocupa com os dados. E aí eu entrego minha folha inteira de pagamento de funcionários, com informações confidenciais, para o terceiro tratar. Ele deve ter a informação? Aquela informação? Deve. Ele trata a minha folha de pagamento. Mas ele trata com o mesmo rigor que eu trato dentro da companhia? Isso precisa ser avaliado dentro do processo de contratação dessa plataforma. Então, a gente tem que ter um rigor interno, mas precisa ter um rigor também com quem a gente traz como parceiro para dentro da companhia. Porque senão a gente cria um processo bem estruturado dentro e as nossas áreas de negócio estão contratando serviços SaaS, espalhando os dados para vários parceiros que a gente não tem o domínio de como está aquilo, como está sendo tratado aquilo dentro dos parceiros. Esse ponto é muito interessante, né? Inclusive, depois de auditarmos isso, né? Como esses parceiros estão executando essas camadas de proteções. Estão realmente fazendo, né? Só fazer por fazer é mais do mesmo, né? Então, é muito Exato. importante nós, como
operações, avaliar, auditar. É isso mesmo? Você tá cumprindo? Evidências, né? Vamos Boa. colocar isso na mesa, né? Aquilo que a gente comentou anteriormente. A gente cria um processo, cria uma API de integração e do lado do parceiro ele permite que baixe o CSV com a base toda lá Comentário que você deu. e mande por e-mail. E explorando isso um pouco mais, como que a gente faz essa validação de terceiros? E eu estou levantando essa bola porque até hoje, enfim, já tinha visto, mas hoje eu entrei um pouco mais no detalhe daquela nova regulamentação que lançaram na Europa, foi aprovado, mas em outubro vai virar obrigatório. E eu sei que você tem operação na Europa também, que é o NIS2, né? Um dos itens que ele cobra lá é proteção ou assessment de risco de terceiros. Quem são o seu third party supplier, né? Como que, melhores práticas talvez, o que a gente vê nesse modelo de avaliação de terceiros e parceiros? Você que deve ter muito disso dentro de casa, como que você navega esse processo para a turma? Exato. A gente precisa montar, estruturar um framework de avaliação de risco de terceiro, em que você vai avaliando o contrato, como está o contrato, como ele está tratando o dado, fazer os assessments mesmo do parceiro antes da contratação. Um Então, assessment de maturidade de naquele maturidade parceiro. naquele parceiro, para entender qual é a maturidade dele na Você vai tratativa do entender as dado. políticas dele, As políticas que ele maturidade de aplica, segurança. exatamente. Evidenciar que ele cumpre aquelas políticas que ele tem escrito. É um primeiro passo para garantir que ele tem uma maturidade inicial. Se ele nem conhece, se ele não tem nem processo escrito, já é um risco para você. Você fala, olha, ele pode falar que faz, mas ele não tem o processo. Se você não tem o processo, como é que você vai medir? Medir ele. Vai medir Indicadores depois criar. Exatamente. Então, o primeiro passo é ele ter o processo. Depois você pede para ele os indicadores de que ele segue aquele processo, que ele está cumprindo aquele processo. Com o COBIT, né? Ali, talvez evolução normal. Exatamente. É o passo inicial para você garantir que o parceiro está cumprindo o básico ali que está sendo contratado. E numa contratação nova, né? A empresa saber determinar o que ela aceita e o que ela não aceita sobre um requisito que um parceiro cumpre ou não cumpre, né? É importante dentro de casa termos essa definição, né? Falar, você não atende esse requisito, para mim é no go. Então, tá eliminado do É difícil bid. você pegar isso, né, hoje? É difícil. Assim, porque você difícil. tem aquele nível, já seguiu no último, aí quando vem um no-go, ou talvez um ponto negativo naquela análise daquele terceiro, eu não vi ainda, talvez, um processo desse voltar. Ele dá muito mais um tempo de adaptação para o parceiro do que melar o negócio como um todo, né? Então, acho que talvez colocar isso como um grande de um peso, de que é um risco para a companhia como um todo, seria uma baita de uma frente também. Botando fogo na discussão, Agora eu gostei, ó. Bora lá. quando a gente tem startup envolvida, o cara ele tem pouca maturidade, mas ele tem uma ideia que é inovadora. E tem um serviço que muitas vezes é uma startup e ninguém mais tem. Exato. Como que E você ele tem navega meia isso? dúzia de colaboradores, ele não tem uma estrutura de cibersegurança com controles, com processo. Ele só tem uma ideia boa e que você gostou daquela ideia. Então é um desafio. Tentar fazer POCs, né? Não usando dados legítimos da companhia, tentar evoluir a maturidade de cibersegurança da startup, e aí entra até uma parte de investimento mesmo na startup. Se você acredita naquilo que ela está trazendo, bom, vai ter que investir um pouco, porque talvez a ideia é muito boa, mas ela não está madura para nível de informação corporativa. Então, tem um trabalho ali que precisa ser bem feito com startups, porque eles não têm essa maturidade, muitas vezes. Vocês veem o mercado deixando de contratar um parceiro por conta de uma avaliação de maturidade de segurança naquele estágio? Eu vejo que num futuro breve, sim. Justamente por essa preocupação das relações, né? Sim. Então, vou contratar um parceiro que tem uma reputação ruim no mercado, não vai ser bom para minha imagem. Então, vejo que num futuro breve vamos chegar nesse nível, até que o Eduardo falou, né? De no-go, né? Eu confesso que poucas vezes eu vi isso ser aplicado à risca, sabe? Eu morei na Austrália há muito tempo e tinha um banco gigantesco lá que eles faziam isso a ferro e fogo. Era um shortlist, chegava nos 2 últimos, eles contratavam a empresa que eu trabalhava lá. Agora vocês vão fazer um assessment de maturidade nesses 2 e esses 2 são classificados como relevante, porque eles têm acesso a essa informação, não é uma empresa de faxina ou um serviço que não tem acesso a dados. Puta, esse aqui tem essa maturidade alta, eu espero isso deles.
qual que é o mínimo. E eu já vi eles pararem o processo e falar, não vamos contratar ninguém, porque nenhum dos dois atende a gente. Volta para a estaca zero, vamos ver se tem alguma outra opção, uma outra alternativa, um outro modelo de negócio dentro de casa para a gente ter um parceiro que vai, sim, entregar o que a gente precisa, mas que não vai ser um risco para a gente. Mercado faz isso no Brasil, lá fora é mais avançado, vocês têm essas informações, que vocês têm conversado com os pares de vocês aí? No Brasil, a gente entende que a maturidade é bem inferior à tratativa. Acho que a Europa, ela começa na frente. Então, você vê uma maturidade de contratação, de ferramentas, de legislação na Europa sempre iniciando, puxando, né, o tema de proteção de dado. Os Estados Unidos vem na sequência e o mercado americano, e acho que a gente está caminhando para isso, mas a gente sempre está atrás desses dois mercados. Eu vi acontecer esse caso com o banco, e aí nós fomos chamados tanto pelo banco, quanto o banco colocou Pelo a gente com a parceiro. startup. Ele Olha colocou só. em contato com a startup. Já tinham testado, tinham adorado a ideia da startup, validaram, falou, pô, legal, testaram também com dados não reais, e pediram, né, para a gente fazer uma análise junto com o próprio banco. E aí, claro que o resultado foi bem parecido, extremamente parecido, com o nível de maturidade. E deram um to-do para essa startup. O negócio não se concluiu porque o nível que precisava de excelência para atender nesse nível, né, que eles precisavam de conectar com o banco, acesso a informações e tudo mais, era um investimento altíssimo que a startup não ia conseguir fazer. E aí a startup deu 2 passos para trás, 3 até, na verdade. Falou, não, o banco ainda não é o nosso estilo de mercado que a gente vai conseguir atender. Nosso business case foi desenhado com o mercado financeiro. E, cara, talvez nem o próprio startup vai conseguir seguir, porque você precisa estar num altíssimo nível. Olha só. Era conexão Que com legal. bases direto, era um negócio assim, bem rigoroso. Porque no final do dia você tem acesso legítimo interno aos dados do banco, né? Que é onde a gente vê muito pentest, né? A gente vê bem-sucedidos, às vezes com ambientes de nível de maturidade altíssimo, você não ataca a fonte principal, você vai pelos terceiros, né? E acaba sendo bem-sucedido. E por que eu estava fazendo essas perguntas se a gente vê muito mercado aplicar a classificação da informação? O tanto de ataque de ransomware. Pô, mas o que tem a ver o ataque de ransomware com classificação de dados? Nada. Inicialmente nada. Mas na hora que eu estou falando da exfiltração de dados, e a hora que os grupos de hackers expõem os dados, pô, mas ali o ransomware ele virou domain de mim. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se eu estou classificando dados, eu sou dono daquele dado. O domain de mim, ele não tem acesso àquele dado só porque ele é domain de mim. Não, ele tem que ter acesso à ferramenta para tirar a classificação de dados. Isso demora, não é rápido. Tem todo um outro porém. Mas a gente vê que esses roubos de informações ultrapassam qualquer tipo de classificação de dados, aí que eu estou reparando muito que tem muita empresa, companhia fazendo proteção dos seus dados por classificação de quem pessoa pode acessar qual pasta. Pegar meu file server ali, meu SharePoint, vou falar que o Gustavo pode acessar tal e tal pasta, o Matheus é do financeiro, ele pode acessar essa pasta. Aí eu, como domínio de mim, eu consigo acessar tudo. E quebrando essas frentes do que fazer a classificação em si. Então é uma coisa que está preocupando, de verdade, porque a gente olha muito ali de novo, né? Quem está nos ouvindo aí sempre pode falar, pô, de novo, o básico bem feito. O básico bem feito. Você falou talvez não, você falou de entender onde os dados estão repousando e classificá-los. É diferente, cara, classificar ele do que eu dar o acesso à pasta. Então eu acho que a gente tem algumas... o conceito está um pouco deturpado, por assim dizer. Falei muita besteira? Não, eu acho que o dado não estruturado, que são esses arquivos soltos, Os arquivos soltos. eles aumentam bastante o risco, porque é difícil você ter uma segregação ali de acesso bem feita. Então, quando você traz isso para dentro de sistemas, traz isso para dentro de um data lake, em que você consegue estruturar melhor o armazenamento daqueles dados, tende a ser mais eficiente, sim. Temos que olhar todo o ciclo de vida do dado. Não adianta a gente só olhar a produção Perfeito. e esquecer do resto, né? Temos que olhar o backup. Então tem que trabalhar ali com a imutabilidade, tem que proteger esse dado. Tem que olhar um descarte, tem que fazer essa saída de uma maneira correta, né? Não posso simplesmente, tirei um HD de um servidor, de um storage e descartei sem destruir, sem incinerar, né? Então é importante a gente trabalhar com essa proteção em todo o ciclo de vida do dado.
Gostei, cara, gostei. E eu vejo muito ainda uma empresa que não precisa dos dados, mas segura os dados lá, porque vai que um dia o marketing precisa de para alguma coisa. Eu falei, cara, não, isso é um risco para vocês, tem um custo, não só de armazenamento, de proteção, mas tem um risco desse dado vazar, e você, de verdade, você não está usando isso mais, cara. Desencana, desapega, como dizem por aí, né? Então é isso, pensar no ciclo de vida do dado ele é importante mais por isso, pensar nessa jornada toda, né? Muito E bom. quando a gente, voltando lá no início, falando sobre a visão de um cara que está montando um ataque, ou um cara de Red Team que está fazendo o teste ali dentro da companhia, esses dados não estruturados lá, eles podem conter muita informação relevante. Então, eu pego uma credencial de um usuário que não tem um privilégio enorme, mas ele tem acesso a um file share que tem mais informações. Perfeito. Lá dentro, se você acha uma credencial, um script que foi salvo, olha, O aqui que tem... mais tem, né? Para você ter um acesso remoto de casa, tem uma VPN aqui, segue o manual da VPN. O cara fala, opa, tem uma VPN que eu não sabia, deixa eu testar essa VPN aqui. Então, às vezes, dentro desses arquivos que você vai salvando para o dia a dia, você está salvo na pasta do colaborador lá, só ele tem acesso. Mas se a credencial dele for vazada e tiver dado relevante lá dentro, vai servir para escalar o privilégio, para acessar uma outra base que o atacante nem tinha visto. Então, Excelente. esse dado é muito Gustavo, importante. excelente. É muito importante. E uma outra coisa que a gente percebeu muito, né, que o time aqui de Red Team fala que está sendo um baita de um sucesso, não é só procurar mais arquivos que estão rodando um script lá, um PowerShell, um batch, o que for, que você tem lá, às vezes, a senha travada no código. E nem também só procurar arquivos TXT, sem clear text. É no Teams. Pô, já tive acesso àquela pessoa caiu no phishing. Tá sem MFA. Deixa eu abrir o Teams dela. Ali falou que vira uma mina de ouro. De você pesquisar a informação, achar quem é o cara de TI, fazer pesquisas de palavras-chave, né? Meu computador tá com problema, meu Outlook não abre, vai achar o cara de TI, bater um papo ali, ou simplesmente pesquisar que credenciais foram compartilhadas ali. Tá tendo muita coisa disso. Então, de novo, bate na conscientização, né? Então, assim, gente, é o mundo, né? Na hora que a gente fala ali de classificação de dados, que acho que parte de qual que é o dado sensível que eu preciso proteger ou não, acho que é muito importante. Chegamos já, ultrapassamos 40 minutos. Já passamos do tempo. Ô, louco. O negocinho foi, né? Foi que foi. Cara, eu tava aqui com umas outras perguntas aqui, mas eu vou segurar. Mas antes de encerrar, Renato, quero começar por você. Você já passou por vários projetos, várias dores de cabeça ou não, entende, né, ali por onde começar, ou de talvez erros que você não faria, cometeria novamente quando a gente falar de projetos dessa magnitude. Para quem está nos ouvindo, para quem está nos escutando, qual uma dica você daria? Para quem fala assim, opa, eu achei que eu estava, né, classificando de forma correta, ou que eu tinha o entendimento dos meus dados, mas eu preciso rever. Se desse assim uma dica ali, o que você poderia compartilhar com a gente? Ter um bom entendimento ali, né? Ter uma boa base, receber informações preciosas ali, né? Então, tá alinhado com o time de segurança, né? Ser muito focado nessas situações dos treinamentos, né? Então, levar realmente a sério, isso vai me ajudar, vai evitar a empresa estar exposta, né? Então, é muito importante que os funcionários tenham em mente, né, que uma ação errada minha, eu posso prejudicar não somente a mim, posso prejudicar outros tantos colaboradores, posso prejudicar a empresa como um todo, né? Então, é muito importante levar esses itens a sério dentro das empresas hoje em dia. Perfeito. Então, não é o famoso só next, next, next lá nas apresentações, ou vou ficar aqui só de ouvinte no Teams, se alguém me chamar eu volto aqui, né? Então, é importante levar as coisas a sério para não prejudicar ninguém lá na frente. E você, Gustavão? Eu acho que a maioria das médias e grandes empresas tem ferramentas suficientes para fazer um controle adequado dos dados. Perfeito. Porém, você precisa se aproximar muito do negócio para entender quais são as joias e refinar o seu SOC para ter a capacidade de detectar aquilo que é essencial para a companhia. Muitas vezes falta o tuning ali para que você consiga pegar o que é importante, porque as ferramentas geram muita informação, geram muitos eventos, e você tem um time técnico que não conhece do negócio,
tentando responder aquele monte de evento. No momento em que você se aproxima da área de negócio, você consegue pegar o seu SOC, pegar o seu time de resposta a incidente e falar, olha, foca nesse dado, foca aqui. Aqui não pode sair esse dado aqui não é tão relevante. Então, eu acho que uma dica importante é se aproxime da área de negócio e entenda como funciona o seu negócio, para que isso possa refletir na sua operação. Para você ter uma eficiência na eficiência na hora de olhar para os eventos, gerar incidentes, que você está pegando desvios de comportamento de coisas relevantes para a companhia. Muito bom. Quer compartilhar algo? Acho que não, cara. Já Quero, foi? não quero não. Aprendi muito hoje. E é isso, né? Acho que é pensar fora da estrutura em termos de servidores, computadores e etc. Cara, o que é o dado? O que está rodando? Para onde que está indo? Quem tem acesso? E como que a gente protege isso tudo, né? O computador é o meio É só isso, da gente é isso. detectar, da gente automatizar a resposta ao incidente, mas quem vai dizer o dado relevante é o colaborador que usa aquilo, é quem usa aquele dado. Então, realmente, usar o computador, mas não deixar que ele tome as decisões ali, senão só gera um monte de evento que não faz sentido muitas vezes. Muito bom. Eu queria deixar só uma última dica, na verdade é um aprendizado com o estudo aqui que a gente trouxe. 63% dos vazamentos de dados, né, desse estudo da Microsoft foram causados por insiders, inadvertidos ou mal intencionados. Ou seja, mais da metade dos vazamentos desse estudo saíram realmente de pessoas internas com acesso. Talvez não o acesso correto. Então, olhar para dentro de casa com o viés de que o risco está aqui dentro e não só, e se esse dado sair daqui? Não, calma aí, quem que está aqui dentro que pode acessá-lo? Acho que esse está sendo um grande aprendizado que a gente tem que trazer também tenho as ferramentas, tenho talvez a conscientização e minha preocupação é com as pessoas de fora. Não, olha para dentro de casa. Acho que isso é um baita de uma reflexão, tá? Excelente. E pensar que um único colaborador ele não deveria ser responsável por um vazamento. Se ele é responsável um único colaborador é responsável por um vazamento, a gente tem erros ali no processo. Deveria ter segregação de função, deveria ter aprovações. Olha, ele pode exportar uma base? Pode, mas precisa de uma aprovação do líder. Porque você vai criando mecanismos de tratar esses desvios do colaborador. Então, se você tem um acesso que permite que o colaborador vá do acesso dele até um ataque, desfiltração de dado ali e com comprometimento para a companhia, alguma coisa falhou na segregação de funções ali. Perfeito. E acho que bacana é trazer exemplos práticos para mostrar aos colaboradores, né? Então, incentivar eles a serem do Blue Team, né? A proteção, de pensar ali, se eu executar uma tarefa errada, uma ação errada que posso prejudicar, né? Isso pode ser bem ruim, né? Como que alguém de fora pode receber isso? Então, importante trazer eles para esse lado da proteção, né? Trazer exemplos que aconteceram no mercado, não só falar, né? Eles podem, ok, mas trazer casos reais, né? Mostrar realmente isso pode acontecer, não é? Sai da teoria, né? Exatamente. Mostrar o dia a dia. É isso, gente. Bom, ultrapassamos aí os 45 minutos, um bate-papo muito legal, de verdade. Gostaria de agradecer, Renato, muito, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, por ter compartilhado alguns dados. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Sempre bom falarmos de segurança, né? Compartilhar conhecimento com todo mundo aí fora é muito gratificante para mim. Muito obrigado. Demais. Gustavo, obrigado novamente. Bate-papo de altíssimo nível, compartilhou bastante. Agradecer novamente. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Passou rápido, né? Voou, né? Voou. Eu sempre falo isso. Falar, 40 minutos, não vai voar. Essas luzes aqui, 45. Não, de repente, você fala, cara, 45 minutos. Teuzinho, valeu. Aí, bom demais. Tamo junto. Gente, você que nos assiste, obrigado. Espero que tenham gostado. Temos bastante lições dentro de casa, né, para fazer. Eu acho que isso é o principal. A gente sair de um episódio igual a esse, onde todos nós estamos aqui, inclusive vocês, disponibilizando tempo para realmente ter mudanças efetivas, né? Reflexões. Acho que isso é bem importante. Obrigado você que está nos seguindo, nos acompanhando. Caso não siga, comece a seguir a gente lá. Tem muito conteúdo importante para todos vocês. E até a próxima. Obrigado novamente.